Você já reparou como a confusão mental tem cheiro de pressa, de culpa e de medo? É como se a sua própria mente tivesse se tornado um quarto escuro, cheio de vozes, lembranças inacabadas e promessas que você fez a si mesmo, mas nunca cumpriu. E quando você tenta orar, parece que suas palavras batem no teto e voltam, como se Deus não estivesse te ouvindo. Mas e se o problema nunca tivesse sido Deus, e sim a desordem dentro de você? Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no inconsciente se manifesta na vida como destino. E é justamente aí que mora o mistério. Enquanto você insiste em pedir a Deus um milagre, Ele está esperando que você arrume a casa da sua mente, porque nenhuma luz divina consegue iluminar um terreno tomado pelo caos. E o caos aqui não é apenas a bagunça física, é a bagunça emocional. É o acúmulo de ressentimentos que você nunca nomeou, é o medo de recomeçar, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser suficiente. Tudo isso gera um ruído interno. E esse ruído, segundo Jung, é o que impede o self, o centro da alma, de se manifestar. É o que impede o contato direto com o divino dentro de você. Imagine a cena. Deus está pronto para agir, mas a sua mente está cheia de ruídos, como uma estação de rádio fora da sintonia. Você clama por respostas, mas o canal está cheio de interferências. E é impossível ouvir a voz de Deus quando dentro de você gritam a culpa, a ansiedade e o desespero. É como tentar ouvir uma música suave em meio a um incêndio. Não há como. Por isso, Jung dizia que antes de buscar o sagrado fora, é preciso ordenar o templo dentro. E ordenar o templo não é apenas limpar a superfície. É olhar de frente para o que você vem evitando há anos. É se perdoar pelo que fez e, talvez mais difícil, pelo que deixou de fazer. É dar nome aos seus medos e aceitar que parte da cura começa no simples ato de reconhecer a própria desordem. Porque uma mente confusa é como um coração trancado. Nem Deus consegue entrar se você não abrir. Muitos oram pedindo, Deus, me guia, mas no fundo ainda querem que ele caminhe em meio à poeira da indecisão e do medo. E Deus, em sua sabedoria, não entra no caos. Ele espera a ordem. Ele espera o momento em que você pare de se esconder atrás da desculpa do não sei o que fazer e decida limpar a mente para que ele possa agir. Essa é a verdade que muitos evitam, porque é mais fácil culpar o silêncio divino do que enfrentar o barulho interior. Mas existe um ponto de virada. E esse ponto começa no instante em que você para tudo e percebe: a desorganização mental é uma oração invertida. É como se, ao invés de pedir por luz, você estivesse dizendo ao universo: ainda não estou pronto para receber. E o universo, obediente, apenas reflete sua vibração. Não é castigo, é coerência. Deus não age na confusão, porque a confusão é um pedido para que ele espere. E ele espera, pacientemente, até que você decida se levantar. O ser humano moderno vive exausto sem perceber que o cansaço da alma é, na verdade, o sintoma da desconexão com o essencial. Jung dizia que a desordem psíquica é o reflexo de uma alma que esqueceu o seu eixo. E quando o eixo se perde, o sagrado não encontra espaço. Não porque ele não quer agir, mas porque ele respeita a sua liberdade. Deus não invade, ele aguarda convite. E esse convite começa quando você decide se organizar. Se organizar é um ato espiritual. É a forma mais profunda de dizer, eu estou pronto para o novo. Quando você organiza sua mente, suas intenções, sua rotina e até seus pensamentos, algo muda energeticamente dentro de você. Você começa a se alinhar com a harmonia do universo. E, de repente, o que antes parecia bloqueado começa a fluir. Porque o fluxo divino só entra onde há espaço. E se sua mente está cheia, ansiosa e desordenada, não há espaço para o milagre operar. Você pode ter orado ontem,
chorado hoje e continuado sem respostas. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele espera que você limpe o caminho para que Ele possa chegar. E é esse caminho, o da organização interior, que vamos explorar agora. Mas antes, olhe para dentro, feche os olhos por um instante e perceba o peso que você está carregando. Esse peso não é castigo, é apenas o sinal de que a sua alma está pedindo por espaço. E Deus está ali, esperando o seu primeiro gesto de ordem para começar a agir. Há algo que quase ninguém te diz. Deus não habita no ruído. Ele não fala no meio do tumulto da sua mente. E enquanto você continuar alimentando o caos, vai continuar confundindo os sinais divinos com o barulho dos seus próprios medos. A verdade é que uma mente desorganizada não é apenas uma mente cansada, é uma mente incapaz de perceber o óbvio. Quantas vezes você já pediu uma resposta e, no fundo, ela já estava dentro de você, só que você não tinha silêncio suficiente para ouvi-la? Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. E é exatamente isso que está faltando em você: despertar. Mas não um despertar mágico, místico ou instantâneo. É um despertar que exige dor, renúncia e responsabilidade. Porque o desorganizado foge da dor, e o que foge da dor, foge do próprio crescimento. A confusão mental é o esconderijo perfeito para quem não quer encarar a própria verdade. Você diz que está cansado da vida, mas no fundo, o que te esgota é o próprio descontrole. Você acorda, corre, se irrita, reclama, mas não se organiza. E quando não há ordem dentro de você, o universo não reconhece sua direção. Imagine Deus olhando para sua vida agora. Ele quer te abençoar, mas onde Ele colocaria a bênção se tudo está em desordem? Você quer prosperidade, mas o seu quarto está um caos. Você quer um relacionamento saudável, mas não consegue nem lidar com seus próprios pensamentos. Você quer encontrar propósito, mas vive distraído, perdido em 1000 pequenas urgências que não significam nada. A desorganização é a linguagem do medo, e o medo é a prisão que você mesmo construiu. Jung dizia que aquilo que você nega te controla. Então pergunte a si mesmo, o que em você está negando a ordem? Porque ali está a sua sombra. A maioria das pessoas pensa que organizar-se é sobre tempo, produtividade ou disciplina. Mas não é. É sobre honrar a vida que Deus te deu. É sobre cuidar do espaço onde Ele pode agir. Você não limpa o quarto apenas para ter um ambiente bonito. Você limpa o quarto para deixar claro ao universo: eu estou pronto para o próximo nível. Deus não opera no improviso. O improviso é humano, mas a ordem é divina. Pense em como o próprio universo é estruturado. Planetas em órbita, ciclos, ritmos, padrões. Nada é por acaso. Tudo é harmonia. E se você quer que Deus haja em sua vida, precisa se alinhar com essa harmonia. Enquanto você estiver vibrando no caos, Ele vai esperar. Não porque Ele não quer agir, mas porque você ainda não criou espaço para Ele agir. E talvez seja por isso que nada muda. Não é que Deus te abandonou, é você que está distraído demais para perceber o movimento dele. A confusão mental é o véu que impede a fé de ver. E quando você não vê, você duvida. E quando duvida, enfraquece. E quando enfraquece, volta a se perder no mesmo ciclo que te destrói em silêncio. Você não precisa ter tudo resolvido, mas precisa dar o primeiro passo. E esse passo é interno. Não adianta mudar o ambiente externo se o interno continua bagunçado. Não adianta tentar organizar a casa se o coração ainda é moradia da ansiedade. Você quer clareza? Então crie espaço. Quer respostas? Então silencia. Quer ver Deus agir? Então para de tentar controlar tudo. O problema é que você quer que Deus escreva um novo capítulo, mas continua segurando o lápis com as mãos tremendo de medo. Solte. Respire, organize-se. O universo não responde a quem grita, mas a quem se alinha. A confusão é o preço que você paga por não se ouvir. E o silêncio é o campo onde Deus te encontra. Enquanto o mundo diz para você correr mais, produzir mais, acumular mais, Carl Jung diria: pare
e observe o que você está fazendo com a sua alma. Porque não adianta conquistar o mundo se você perder a si mesmo. Não adianta pedir direção se você está cego pelo próprio ruído. A confusão não é o problema. O problema é você ter se acostumado a viver nela. Mas a boa notícia é: tudo pode mudar a partir de agora, desde que você tenha coragem de olhar para dentro e dizer: eu não vou mais me esconder atrás da bagunça. E é aí que o poder começa a agir, porque quando você se organiza, por dentro e por fora, você envia uma mensagem clara para o universo: eu estou pronto. E quando você está pronto, Deus se move. Sabe o que é mais assustador? Não é o caos em si, é o quanto você aprendeu a conviver com ele. Você se acostumou com a bagunça mental, com a confusão emocional, com a sensação constante de estar atrasado para algo que nem sabe o que é. Você chama isso de vida normal, mas não é normal. É sobrevivência disfarçada de rotina. E enquanto você vive tentando apagar incêndios, o que você não percebe é que esses incêndios estão sendo alimentados pela sua própria desorganização interior. A mente confusa cria realidades confusas. A mente ansiosa atrai atrasos, perdas e desencontros. E a mente sem ordem é incapaz de reconhecer quando Deus está tentando falar. Carl Jung dizia que tudo o que não vem à consciência retorna como destino. Em outras palavras, o que você não organiza dentro de si, o universo organiza por você. E quase sempre através da dor. Porque a dor é o último recurso de Deus para quem se recusa a escutar no silêncio. Talvez seja por isso que tudo está dando errado. Não é castigo, é aviso. É o universo tentando te forçar a parar, a olhar para dentro, a colocar em ordem o que você tem evitado há anos. E quando você não escuta, a vida grita. Ela te tira pessoas, oportunidades e caminhos, não para te punir, mas para te recolocar na direção da sua essência. Você quer que Deus te dê algo grande, mas ainda está preso a coisas pequenas. Quer que Ele confie em você, mas não é capaz de cumprir as promessas que faz para si mesmo. E isso é o que mais bloqueia o agir divino. A incoerência entre o que você pede e o que você pratica. Você ora por clareza, mas passa o dia mergulhado em distrações. Você pede paz, mas alimenta conversas tóxicas e pensamentos destrutivos. Você fala de fé, mas vive como quem duvida o tempo inteiro. E Deus, que vê o invisível, espera o momento em que você pare de agir como vítima e comece a agir como aliado. Porque Deus não trabalha com bagunça, Ele trabalha com intenção. E toda a intenção nasce da organização da mente. Seus pensamentos são o alicerce da sua realidade. E se esse alicerce está rachado, nenhuma bênção vai permanecer. Pense nisso. A vida não é sobre o que você quer, é sobre o que você está preparado para sustentar. E se a sua mente não está pronta, qualquer bênção se torna peso. Deus não vai colocar um tesouro nas mãos de quem ainda vive derrubando o que recebe. E isso é o que mais bloqueia o agir divino, a incoerência entre o que você pede e o que você pratica. Jung chamava isso de integração da sombra, o processo de encarar o que você mais evita dentro de si. E talvez a sua sombra hoje seja justamente essa: o medo de se organizar, o medo de assumir o controle porque isso exige deixar de ser vítima. E enquanto você insistir em culpar o mundo, Deus vai continuar esperando você se responsabilizar por si. A fé sem ordem é como um barco sem leme. Você pode orar o quanto quiser, mas se continua girando em círculos, nunca chegará a lugar nenhum. E talvez esse seja o seu maior erro: acreditar que Deus vai fazer por você o que só pode ser feito através de você. Deus não é um mágico, Ele é um arquiteto, e Ele precisa de terreno firme para construir. E esse terreno é a sua mente. Mas se a sua mente é um campo de ruínas, como Ele poderia erguer algo novo? A organização não é sobre ter uma agenda bonita, um ambiente limpo. É sobre colocar a alma em estado de prontidão. É dizer em silêncio: Senhor, estou pronto para o que vier. E quando você faz isso, as coisas começam a se mover. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou.
É como se o universo inteiro respondesse à nova vibração da sua consciência. De repente, você começa a enxergar oportunidades onde antes via problemas. Pessoas certas começam a aparecer. As coincidências se tornam sinais. E tudo parece fluir de um modo quase inexplicável. Mas não é milagre. É alinhamento. É o resultado natural de uma mente que saiu do caos e voltou ao centro. O seu centro é onde Deus fala. Não nas bordas, não no barulho, não nas comparações, mas no centro. E o centro só aparece quando você silencia o excesso. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é isso que falta. Você despertar. Despertar para a responsabilidade que tem sobre a própria vida. Despertar para a consciência de que tudo o que acontece fora começa dentro. Despertar para a verdade de que Deus não vai agir enquanto você continuar entregando o seu poder ao medo. E talvez, neste exato momento, enquanto você ouve essa narração, algo dentro de você esteja reagindo. Uma voz sussurra: é verdade, eu me perdi de mim. E se essa voz apareceu, é sinal de que o processo começou. Porque o primeiro passo da organização interior é reconhecer o quanto você estava perdido. A partir daí, tudo muda. Não de uma vez, mas de forma constante. Dia após dia, você começa a colocar as peças no lugar. Você começa a perceber que a vida não é sobre correr, mas sobre alinhar. E quando há alinhamento, o tempo trabalha a seu favor. Deus não tem pressa, mas Ele também não espera para sempre. Ele observa paciente o momento em que você decide finalmente ser parceiro da própria evolução. E quando isso acontece, quando você começa a colocar ordem dentro de si, Ele começa a agir em volta de você. E é por isso que as pessoas mudam quando se organizam, porque Deus age onde há espaço. Você já percebeu que os maiores milagres não acontecem quando você implora, mas quando você se alinha? É como se o universo inteiro estivesse esperando o momento em que você se coloque em estado de prontidão. Aquele instante silencioso em que o caos se organiza dentro e tudo lá fora começa a responder. Carl Jung dizia que a tarefa mais nobre de qualquer ser humano é tornar consciente o inconsciente. E talvez seja isso que Deus vem tentando fazer com você há tanto tempo, te ensinar a enxergar o que você vem escondendo até de si mesmo. Porque não há cura sem consciência e não há bênção sem preparo. A vida não te dá o que você pede, ela te dá o que você suporta manter. E é por isso que Deus, em sua sabedoria, muitas vezes não te entrega o que você tanto quer, porque Ele sabe que o peso do que você deseja destruiria o que ainda está em construção dentro de você. Ele não te nega, Ele te amadurece. E enquanto isso acontece, a sua impaciência chama de atraso o que, na verdade, é lapidação. Você chama de silêncio, mas é Deus te observando. Você chama de demora, mas é Deus te preparando. E é nesse intervalo entre o que você quer e o que você está pronto para sustentar que nasce a sua verdadeira transformação. Só quando você se organiza internamente é que começa a entender os códigos divinos que antes pareciam confusos. As coincidências que te cercam não são acaso, são respostas sutis. Cada pessoa que se afasta, cada obstáculo que surge, cada não que você recebe é parte de uma engenharia perfeita que te empurra para a direção certa, mesmo que pareça ao contrário. Mas para enxergar isso, você precisa de ordem interior. Sem ela, tudo parece injusto, tudo parece pesado, tudo parece pessoal. Com ela, tudo faz sentido. Deus não se manifesta no desespero. Ele se manifesta na clareza. E a clareza nasce quando você começa a colocar cada emoção no seu devido lugar. Quando você entende que a raiva não é pecado, é sintoma. Que o medo não é fraqueza, é alerta. Que a culpa não é castigo, é pedido de reparação. E que toda dor é, no fundo, um convite de Deus para voltar ao centro. Você só precisa parar de fugir, fugir de si, fugir do passado, fugir das conversas que evitam a verdade. Porque o que você não enfrenta te aprisiona e o que você enfrenta te liberta. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste
E o que persiste, domina. Por isso, a cura não vem de fugir da confusão, mas de atravessá-la com consciência. É olhar para o próprio caos e dizer: eu te vejo, mas você não manda mais em mim. Esse é o primeiro milagre, o momento em que o inconsciente perde o poder de te manipular. E então algo começa a mudar. Você começa a sentir uma leveza que antes parecia impossível. As mesmas situações que te deixavam desesperado agora te ensinam. As pessoas que antes te feriam agora se tornam mestres silenciosos e os medos que te paralisavam viram combustível para crescer. Isso é o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. É quando o ego deixa de brigar com a alma, é quando o barulho se cala e a essência fala. É quando Deus finalmente encontra espaço para agir, porque você parou de ocupar o trono que era dele. E nesse instante, a vida começa a se mover. Você acorda diferente, as coisas que antes te irritavam agora parecem pequenas, a pressa dá lugar à paciência, a dúvida se transforma em serenidade e o medo em fé. Não uma fé cega, mas uma fé lúcida. Aquela que não precisa de promessas porque já sente a presença. Aquela que não pede, mas agradece. Aquela que não mendiga, mas confia. E é aqui que o verdadeiro poder começa. Porque Deus não age em quem implora, Ele age em quem se alinha. E se alinhar é o mesmo que se organizar internamente. É parar de viver reagindo e começar a viver respondendo. É sair do caos da pressa e entrar no ritmo do propósito. Você já percebeu como as pessoas organizadas parecem ter sorte? Mas não é sorte, é energia focada. É a força da intenção em estado puro. O universo responde à frequência da clareza, não à vibração da confusão. Por isso, toda vez que você se reorganiza, você muda o tipo de realidade que atrai. Deus age quando há ordem, porque a ordem é o idioma da criação. Foi assim desde o início. Do caos, ele fez cosmos. E é assim até hoje, ele continua transformando desordem em harmonia, mas só quando encontra alguém disposto a cooperar com essa transformação. Você quer mudar o mundo, mas o mundo que você vê é apenas o reflexo do que está dentro de você. A verdadeira revolução não é externa, é mental, é espiritual, é silenciosa. É quando a confusão se torna clareza, o medo vira fé e a dúvida se transforma em direção. E quando você chega nesse ponto, percebe que tudo o que viveu até agora, inclusive as perdas, as frustrações, os silêncios e as quedas, eram parte de um plano maior, te moldando para o momento exato em que você estaria pronto para entender. Você não foi esquecido, você foi preparado. E a diferença entre os dois é o grau de consciência que você tem agora. Esse é o poder da organização interior. Ela não muda o mundo, ela muda o seu olhar sobre ele. E quando o olhar muda, tudo muda. Você percebe agora o que sempre esteve diante de você? Nada muda de verdade até que você mude. Nada floresce do lado de fora até que as raízes dentro de você parem de brigar com o solo onde estão plantadas. Deus não pode abençoar um terreno desorganizado. Não porque Ele não queira, mas porque a semente da bênção só germina onde há espaço. E talvez o que você chama de espera, Deus chame de limpeza. Ele está te esvaziando para que caiba um novo. E esse novo começa no momento em que você decide parar de viver apagando incêndios e começa a construir o próprio caminho. Organizar a mente é como abrir uma janela num quarto escuro. A luz sempre esteve lá fora, mas só entra quando você decide girar a maçaneta. E quando entra, ela mostra a poeira que você fingia não ver. É desconfortável, mas é libertador. Porque você só pode limpar o que tem coragem de enxergar. Jung dizia que o homem moderno sofre porque perdeu a conexão com o sagrado. E o sagrado não é algo místico, inalcançável. O sagrado é o silêncio entre dois pensamentos. É um instante em que você respira e sente Deus te observando através dos próprios olhos. É o momento em que a mente se organiza e o coração finalmente ouve. Você não precisa ter tudo resolvido para Deus agir. Você só precisa estar disposto a se ordenar. Deus não exige perfeição. Ele exige
presença. E quando você começa a cuidar do que já tem, ele começa a liberar o que ainda falta. Você já reparou como tudo na natureza tem ritmo? As marés, o coração, as estações, o nascer e o pôr do sol, tudo opera em perfeita sincronia. E é isso que falta em tantas vidas. Ritmo interno. Gente tentando viver na frequência da pressa, enquanto Deus trabalha na frequência da paciência. E por isso se cansam, se frustram, se perdem. Mas quando você se reorganiza, quando a mente, o corpo e o espírito voltam a vibrar no mesmo compasso, algo extraordinário acontece. A ansiedade perde força, a confusão se dissolve e o medo se transforma em movimento. É como se o universo dissesse: agora sim você está pronto. E as portas começam a se abrir, não por mágica, mas por sincronia. Jung chamava isso de sincronicidade, o fenômeno em que acontecimentos aparentemente aleatórios se encaixam de forma significativa. E o que parece milagre é, na verdade, a vida respondendo a uma mente que se alinhou ao próprio propósito. As oportunidades que antes passavam despercebidas agora se revelam. As pessoas certas aparecem, os caminhos se clareiam e você entende que o poder que sempre procurou em Deus estava também dentro de você, porque ele habita na organização da sua própria consciência. É por isso que os sábios sempre repetiram: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o reino não está nas nuvens, está dentro de você. E buscar esse reino é organizar o seu mundo interno. É pôr ordem no caos dos pensamentos, é silenciar as vozes da dúvida, é limpar o quarto da alma para que a presença divina tenha onde descansar. E quando essa ordem se estabelece, tudo muda. Você começa a entender que a fé não é fechar os olhos e esperar, é abrir os olhos e agir com consciência. É construir com as mãos o que Deus já te mostrou no coração. É ser coautor da própria história. A sua vida só vai mudar quando você decidir parar de esperar por milagres e começar a se tornar um canal para que eles aconteçam. E sabe quando isso começa? Quando você arruma o que está diante de você: a mesa, a mente, o coração. Porque a desordem externa é sempre um reflexo da confusão interna. E o dia em que você entender isso, o céu inteiro vai se mover. Deus não se manifesta no meio do ruído. Ele fala onde há silêncio. E o silêncio só nasce quando você organiza a casa do corpo, a casa da alma, a casa da mente. A vida não vai mudar porque você pediu, vai mudar porque você se preparou. E quando o coração estiver limpo, a mente clara e o espírito disposto, você vai perceber que o que parecia distante sempre esteve dentro. Tudo começa quando você decide se organizar. É aí que Deus encontra o espaço para agir. E é nesse instante que o impossível se curva diante do que é sagrado. Respire fundo agora. Sinta. Esse é o momento. O universo está observando o que você faz com o que já tem. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe um desejo silencioso de se alinhar àquilo que é maior. Então, faça isso agora, não apenas com palavras, mas com presença. Reorganize-se e deixe Deus agir onde o caos reinava.